Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu nosso irmão Mateus, capítulo de número 14, o versículo 22, amém? Diz a palavra do Senhor. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já à tarde, estava ali só, e o barco estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. E Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E você toma o seu respectivo assento, glorificando o nome do Senhor Jesus. Irmãos, fecha o teu olho por um momento, coloca a mão no teu coração, em o nome de Jesus. Diga para você mesmo no seu coração aí agora: não temas. É para você dizer, crente. Eu vou tentar de novo. Você está com o olho fechado e com a mão no teu coração? Então diga para você mesmo agora aí, ó: não temas. Porque o Senhor é contigo. Dá lugar para Jesus Cristo. Você é profeta nessa manhã. Profetiza sobre a tua vida, porque o Senhor Jesus é contigo. Aleluia. Amém, meus irmãos. E graças a Deus. Santo é o nome de Jesus. Olha para cá. Eu quero ser sucinto e direto nessa palavra aqui. Santo é o nome de Jesus. O Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu nosso irmão Mateus, é um dos evangelhos mais judaicos que nós vamos encontrar em toda a Bíblia. Em todo o Novo Testamento, o livro mais judaico é o livro de Mateus. Mateus, ele escreve, aleluia, preocupado em doutrinar o povo judeu. A preocupação de Mateus é trazer a cultura judaica, mas o cristianismo como essência, tirar, aleluia, a essência judaica e inserir os ensinamentos cristocêntricos. Mas Mateus, como um bom judeu, ele não perde, aleluia, a essência do teu povo, ele não perde, aleluia, santo é o nome de Jesus, o costume dos seus povos. Ele sabia como que o povo iria receber determinadas palavras. Olha para cá, aqui Jesus Cristo, ele acabou de alimentar 5.000 pessoas. Quantas pessoas? 5.000 pessoas ele acabou de alimentar. Jesus Cristo, olha para cá, ele saiu para um deserto para orar à parte, porque o povo estava querendo fazer ele como rei, e ele não veio aqui, aleluia, para ser rei, embora ele já nasceu rei, ele já nasceu Senhor, ele já nasceu o dono de tudo e de todas as coisas, como fora louvado aqui agora, pelo verbo eterno, eu de sempre trabalhar, eu sempre trabalharei para o verbo eterno. Então Cristo, o propósito dele quando nasceu foi, aleluia, trazer a salvação para o homem. Olha para cá, Jesus Cristo, ele tinha sido acabado de ser espremido pelo povo e compelido a ser rei daquele povo. Jesus Cristo se entristece, sai à parte a orar. O povo começa a seguir Jesus no deserto, quando vê uma grande multidão está ali. Então Jesus olha para o povo e diz: então vocês querem, aleluia, alimento? Eu vou dar alimento para vocês, mas o alimento que eu vou dar não é o alimento, aleluia, que vocês estão pensando, é o alimento do meu Pai. Eu verdadeiramente tenho comida, eu verdadeiramente tenho alimento. Ele disse para a mulher samaritana:
samaritana em João capítulo 4. Eu verdadeiramente tenho alimento, eu verdadeiramente tenho, aleluia, comida, santo é o nome de Jesus. Os discípulos saíram para comprar alimento, aleluia, e deixou Jesus com a samaritana, aleluia. Quando eles voltaram com o alimento, Jesus olha para eles e disse: vocês não sabem, mas eu tenho uma comida que vocês não conhecem, aleluia. Santo é o nome de Jesus. Ele começa a pregar na vida daquelas 5.000 pessoas. Santo é o nome de Jesus. Começa a ensinar elas as coisas do céu. Aquela pessoa agora verdadeiramente tem fome, Jesus alimenta. E ele sai novamente para orar. E olhando os textos bíblicos, irmãos, dificilmente você vai ver Jesus Cristo dando ordem para alguém. Algumas traduções bíblicas, esse texto, no versículo de número 22, vai estar escrito assim, ó: e Jesus compeliu. Sabe o que significa esta palavra? É ordenar, aleluia, é praticamente obrigar. Jesus obrigou os discípulos a entrar no barco. Olha para cá, é uma das primeiras ordenanças que eu vejo Jesus Cristo fazendo, em formato de ordem, em formato de eu estou mandando vocês ir para o barco, eu não estou pedindo. Olha para cá, lendo a Bíblia, irmãos, eu pude tirar algo espiritual para a minha vida que eu quero aplicar nessa manhã. Porque os discípulos estando com Jesus Cristo, aleluia, eles não aprenderam o que Jesus Cristo ensinou naquele deserto, ministrando a palavra de Deus. Eles não aprenderam o que Jesus Cristo ministrou na vida daquelas pessoas. Faltava-lhes fé ali. Aleluia, olha para cá. Quando Jesus Cristo fala para eles que ele está pregando, fica tarde, os discípulos chegam em Jesus e falam: Jesus, já é tarde, onde que esse povo vai comer? Não tem nenhuma venda aqui perto. Jesus olha para eles e diz: vocês é de comer a esse povo. Talvez você ainda não está entendendo essa palavra, mas você é um instrumento de Deus. Foi louvado aqui que Deus quer usar você. Foi louvado aqui que Deus quer te usar como instrumento. Deus quer que você leve, aleluia, alimento para as outras pessoas. Jesus quer que você leve alimento para os filhos dele, aleluia. Será que nós temos alimentado o povo de Deus? Eu não estou falando de arroz e feijão. Eu não estou falando de pão e água. Sabe por quê, irmão? Muitas das vezes, olha para cá, muitas das vezes nós estamos pregando na vida de alguém assim, missionário, e aquela pessoa olha para nós no trabalho, em casa, na nossa família, na nossa parentela, e fala: irmão, eu já entendi que você se converteu, eu já entendi que você está na igreja, mas para de falar de Jesus para mim, para de falar de Bíblia para mim, eu não quero saber. E aí sabe o que a gente faz? A gente para. A gente escuta a treva, mas não escuta a luz. Sabe o que Jesus disse? Através, aleluia, de seu discípulo e teu servo, aleluia, pregue a palavra inster, aleluia, a tempo e fora de tempo. Não é para você deixar de pregar para essa vida, não é para você deixar de pregar para essa pessoa. Jesus está querendo ensinar os discípulos aqui, missionário. Porque os discípulos olhou para Jesus, deu de comida para eles, não tem aqui onde comprar. Jesus falou: então dá de comer, porque a tua fé pode, aleluia, mover montanhas. Eles não entenderam que Jesus era o próprio alimento. Eles não entenderam que Jesus era a própria fonte da água da vida. Eles não entenderam que Jesus, ele não veio para realizar milagres. Ele veio, aleluia, para salvar vida. Santo é o nome de Jesus. Estudando a Bíblia, irmãos, olha para cá. Estudando a Bíblia, eu pude aprender, sabe o que, missionário? Que todos, pelo menos 95% dos feitos de Jesus, porque uma fala dessa, Jesus não veio para realizar milagre, mas ele realizou inúmeros milagres, milhares de milagres Jesus realizou. Mas olha para cá, eu fui estudar a Bíblia, e sabe o que eu descobri? Que 95% dos milagres que Jesus fez na terra, não foi com o seu poder próprio. 95% dos milagres que Jesus curou, realizou, aleluia, trouxe cura para as pessoas, não foi com o seu poder próprio, mas foi com a fé das pessoas.
Foi através da fé de cada paralítico, através da fé de cada endemoniado, através da fé, aleluia, de cada pessoa que estava ali, aleluia. Você quer ver Maria Madalena? Ela se apresenta a Jesus Cristo. A história diz que ela era possuída por 7 espíritos. 7 o quê? Mas ela tinha consciência. A consciência dela entendeu que Jesus podia libertar ela. Muitas vezes o que falta para nós, irmão, para levar o santo evangelho, a palavra saudável, é entender, aleluia, que não é o que a pessoa quer, não é o que a pessoa pensa, mas é o que Deus é e o que Deus realiza, aleluia. Nós temos que levar a palavra saudável à pessoa, a palavra que Cristo deixou. E agora aqui Jesus Cristo, Ele dá ordem. Eu estou mandando você entrar no barco. Eu fui perguntar ao Espírito Santo de Deus, por que aqui Jesus Cristo mandou? Porque a palavra compelir, a palavra ordenar, irmão, não é um pedido, não é uma sugestão. Ele está mandando, Ele está dando ordem. Eu estou mandando vocês entrar no barco. E olha para cá, a Bíblia diz que Jesus, Ele se tira para orar. Porque tem muita gente querendo até ensinar pessoas, tem muita gente até querendo salvar vidas, tem muita gente até querendo que pessoas se converta, mas está deixando de orar antes de falar a palavra. Está deixando de buscar discernimento do céu. Senhor, o que essa pessoa precisa ouvir? Não é o que eu acho que ela precisa ouvir, não é o que eu entendi da palavra que essa pessoa precisa ouvir. O que eu entendi da palavra é exclusivo para mim. É por isso que eu falei para você colocar a mão na tua cabeça e profetizar na tua vida, porque o que vem do céu vem para a tua vida. Jesus Cristo tem uma particularidade com você, aleluia, e Ele quer gerar, aleluia, filhos. Todas as vezes em que você fica colocando a mão, todas as vezes em que você fica querendo explicar para a pessoa aquilo que você entendeu, você está gerando netos para Jesus. Jesus não quer neto, Jesus quer filho. Jesus não tem netos, não tem sobrinhos. Jesus, Ele tem filhos. E olha para cá, todo o pai missionário, todo o pai que tem um filho, ele tem experiências com o seu filho, e o seu filho tem experiências com o seu pai. Você pode perceber, as experiências de pai para filho é diferente de netos, de tios, de sobrinhos. Então nós precisamos entender que Jesus Cristo, Ele está formando filhos para o reino de Deus. Ele não está formando netos aqui. Os discípulos viram Jesus Cristo multiplicar 5 pães e 2 peixes. Alimentaram quantas pessoas? Quando você lê o texto, sobraram 12 cestos cheios. 12 cestos cheios sobraram ali. Sabe o que Jesus está explicando ali? Jesus não está preocupado em alimentar o povo. Jesus está preocupado em ensinar os discípulos. Sabe quantos discípulos tinha? 12 discípulos. Quantos cestos sobraram? É Jesus dizendo, se você tiver fé e viver a minha vida, a minha palavra, o meu evangelho, então você pedirá e as coisas acontecerão, mas a experiência que eu tenho é individual com cada um, aleluia. A experiência que eu quero proporcionar é individual para cada um, aleluia. Olha para cá, eles não entenderam isso. Eles não entenderam isso. E agora Jesus Cristo quer dar uma experiência para eles. Jesus Cristo quer trazer a experiência na prática. Jesus Cristo quer trazer, aleluia. Eu vou falar de novo. Jesus quer levar os discípulos. A preocupação de alimentar o povo não veio de Jesus, porque Jesus não chamou ninguém para ir para o deserto. Ele se tirou para orar. O povo que foi atrás dele. Então vocês querem vir atrás de mim? Vocês não estão vindo para mim pelo que eu tenho, pelo que eu sou. Vocês estão vindo através de mim porque é o que eu posso te dar. E Jesus começa a pregar Bíblia para eles, de manhã, à tarde e noite. Quem fica preocupado com a comida é os discípulos. Jesus, já é tarde, esse povo não comeu até agora e não tem onde comprar comida. Preocupado com as coisas da terra. Jesus entregando alimento do céu.
E os discípulos preocupados com o alimento da terra. Ah, é? O meu pai que estás nos céus não tem neto. Eu não vou entregar neto na mão do meu pai. Eu vou entregar filhos. Vai para o barco e entra no mar. Jesus, ele manda, ele dá ordem. Eu perguntei para o Espírito Santo, por que o Senhor mandou aqui? Quando ele foi chamar os discípulos e apóstolos, ele não mandou: Pedro, você é meu discípulo, você vai me seguir, não. Ele olhou para Pedro e disse: Pedro, larga as redes e eu vou te transformar em pescadores de homens. Foi uma proposta. Pedro podia falar: não, que negócio é esse? Eu preciso comer. Pesca é a única coisa. A cooperadora da L deu testemunho aqui, só sabia cortar carne. Só sabia não trabalhar no açougue. Pedro só sabia também, aleluia, pescar. E Jesus chamou ele. Mateus, o publicano, só sabia cobrar imposto, só sabia fazer conta, só sabia ler números, aleluia. Siga-me, foi uma proposta. Mas quando ele foi trabalhar, quando ele foi tratar, quando ele foi gerar filho, ele deu ordem. Vocês até agora não entenderam. Eu perguntei: por que 12 cestos? Se você ler, teve uma outra segunda multiplicação de pão. Aleluia, teve uma segunda multiplicação de pão. Nessa multiplicação de pão, sobra-se 7 cestos. Aleluia. Eles entram no barco. Aí eles lembram de novo do alimento da terra. Os discípulos olham para Jesus e dizem: nós não temos fermento, como que nós vamos fazer o pão? Jesus abre a boca e diz: eu já multipliquei para 5.000. Já multipliquei para as outras pessoas que estavam ali. Sobraram 12 em uma, 7 na outra. E até agora vocês não entenderam. Jesus Cristo disse isso para os discípulos: eu já mostrei o céu para vocês e até agora vocês não entenderam. Olha para cá, sabe o que eu aprendo com isso? Para de querer colocar a Bíblia na goela da pessoa. Para de querer fazer a pessoa entender o que você já entendeu. E deixa a pessoa ter experiências com Jesus. Pregue a palavra e deixe a pessoa ter experiências com Jesus. Para de pôr a mão. Porque tem gente que quer fazer o papel do Espírito Santo. Tem gente que quer fazer o papel de Jesus. Tem gente que quer fazer o papel de Deus. Nós não podemos salvar ninguém, irmão. A única coisa que você não pode é ficar de boca fechada. A única coisa que você não pode é parar de falar de Bíblia. Parar de falar, aleluia, de conserto. Parar de falar de arrependimento. Parar de falar de salvação. Aleluia. Jesus Cristo fala para eles: entra no barco. E ele se tira para orar. Despede toda a multidão. Dá a paz do Senhor para a igreja inteira. Porque Jesus Cristo, ele não é egoísta, viu? Aí fora tem gente que vai embora do culto sem dar paz do Senhor para irmão. Eu sei que aqui dentro não tem isso. Mas lá fora tem um monte, já vi um monte lá fora. Não dá a paz do Senhor para irmão. Ver irmão na rua, não dá a paz do Senhor, vira a cara assim, ó. Eu não sei que céu que é esse que essa pessoa vai, não. Quero descobrir que só se for o céu da boca, porque o céu que nós vamos, ele não entra. Aleluia. Santo é o nome de Jesus. A Bíblia diz que Jesus Cristo, ele se tira para orar. Ele se tira para quê? Está orando antes de pregar a palavra? Está orando antes de evangelizar? Está orando antes de explicar a palavra de Deus para alguém? Jesus Cristo se tira para orar. Creio eu que foi Jesus Cristo ali falar com o Pai. E pedir, aleluia, discernimento, autoridade, poder e graça. Na quarta vigília da noite, as ondas começam, ó. Os ventos começam a vir contrário contra o barco. Quem que está no barco? Os discípulos. Você acha que aquela tempestade foi um acaso, irmão?
Você acha que aquele vento contrário foi algo, aleluia, que é natural? Verdadeiramente tem tempestade em alto mar, irmão. Verdadeiramente tem, aleluia. Mas olha para cá, estuda o mar da Galileia para você ver. E de quanto em quanto tempo tem onda e vento contrário lá para você ver. É difícil, irmão. Quase não tem essas coisas no mar da Galileia. É somente, aleluia, em mares muito profundos. No mar da Galileia não tem, irmão. Muito difícil ter tempestade. Muito difícil ter ondas e vento contrário, irmão. Estuda. Muitos meteorólogos dizem, não, mas isso daí, os antibiblistas, né? Isso daí tem em todo lugar, tempestade, onda, vento, vai estudar a região lá então, rapaz. Porque se você não sabe, as grandes ondas são fortes impactos de placa tectônica aqui debaixo da terra. Praticamente terremotos. Que agita o mar para um lado e para o outro. Porque se não tiver isso, a água fica parada, irmão. Você está vendo essa água nesse copo se mexer? O mar é isso aqui. É um buraco cheio de água. Aleluia. Os ventos contrários, ó. E os discípulos dentro do barco. Sabe por quê, irmão? Quem não permite ter experiência com Jesus Cristo é levado para tratamento. Quem não quer, aleluia, quem só quer provisão e não quer, aleluia, eu vou falar. Quem só quer provisão e não quer salvação precisa de tratamento. Jesus, ele se tira para Deus tratar, ó. Os discípulos entram sozinhos no barco. As ondas contrárias batendo de um lado e para o outro. Irmão, você já viu como que eram os barcos daquele povo? Você acha que eram esses grandes embarcações, esses grandes navios que nós conhecemos hoje? Não era não, irmão. Era canoinhas assim, ó, barco a vela era do tamanho dessa igreja, olha lá. Imagina forte ondas vindo assim, ó, na proa. Aleluia, nos remos. Aleluia. 12 homens dentro dessa embarcação, quase virando. Os discípulos ficam atônitos. E olha para cá. Todas as vezes que alguém é levado para tratamento, fica sem discernimento, fica cego. Todas as vezes que alguém é levado para tratamento, Jesus está curando, está abrindo a ferida. A pessoa já não quer mais ouvir, a pessoa não quer mais ver, a pessoa não quer mais falar, porque está em tratamento. O grandão da Galileia se apresenta na quarta vigília, pisando nas águas assim, ó. É a primeira vez, aleluia, em que ele pisa na água, no registro bíblico, né? Primeira vez. Sabe o que ele está ensinando para os seus discípulos? Experiência. Você deseja que uma pessoa seja salva? Permita ela ter experiência. Deseja que uma pessoa seja convertida? Permita ela ter experiências com Deus. Você sabe por que crente hoje em dia é Nutella? Porque não tem experiências com Jesus Cristo. Na hora do louvor pula, rodopia, chora. Mas na hora da palavra dá sono, conversa e manda WhatsApp. Não tem experiências. Aí chega lá fora, o diabo assombra. O diabo atemoriza, joga dardos. E aí sabe por que não consegue vencer a luta? Porque não tem palavra. Até conhece o texto bíblico. Até conhece o texto bíblico. Mas não tem experiência com ele. Lucas capítulo de número 4 vai registrar acerca de Jesus Cristo no deserto. O diabo se apresenta a ele. Jesus está distante da igreja. Jesus está distante dos discípulos. Jesus está distante, aleluia, da sua casa. Porque ser igreja aqui dentro é fácil, eu quero ver lá fora. Fala palavrão, xinga, bate. Ouve música do mundo. Jesus está sozinho agora. O diabo aparece para ele.
O Espírito Santo levou Jesus ao deserto. Tem muita gente sendo levada pelo Espírito Santo no deserto, e alguém querendo entrar no deserto para querer sustentar com a mão assim, ó. Não está querendo Jesus Cristo dar tratamento para a pessoa, é por isso que não salva, é por isso que não se converte. A Bíblia diz que o diabo aparece lá para quê? Para tentar Jesus. Se Jesus desse em ordem aos céus, os anjos desciam, aniquilavam, acabava com tudo na hora. Porque ele mesmo disse. Aleluia. Olha para cá. Mas sabe como que ele venceu esse deserto? Sabe como ele venceu essa tentação? Sabe como ele venceu essa experiência? Com a Bíblia. Com a experiência que ele tinha com a palavra. Não pelo que ela podia proporcionar para ele, mas pelo que a palavra é na vida dele. Será que eu estou priorizando a palavra de Deus em minha vida? Será que eu estou colocando a palavra de Deus em primeiro lugar na minha vida? Não, eu não vou falar com o irmão assim, porque a Bíblia não permite eu falar assim. Eu não vou fechar minha boca, parar de falar a Bíblia para você não, rapaz, porque a Bíblia manda eu falar dela para você. A Bíblia, irmão, ela é um estilo de vida. A Bíblia é como o crente deve se comportar. Muitos parentes meus olhou para mim e falou assim: ó, Danilo, eu sei que você é crente agora, mas não fica falando de Bíblia para mim não. Aí que eu falo mais. Aí que eu prego mais. Falei, irmão, não tem mais nada que pode te salvar. Eu te amo, eu quero que você seja salvo, então coma a Bíblia. Aleluia. Aí Jesus Cristo vai entrar com a experiência. Quando Jesus Cristo entrar com a experiência, irmão, tira a sua mão de lá. Deixa Jesus Cristo amassar o barro. Deixa Jesus Cristo amassar o barro, irmão. Eu aprendi com experiência própria. Eu fui ajudar 2 vezes uma pessoa que não queria ajuda. Porque a Bíblia me ajuda a mandar ajudar as pessoas. Mas a Bíblia fala para mim tomar cuidado para não jogar pérola aos porcos. Pérola é a palavra, é o evangelismo. É a sua energia ali, ó, orando, se desgastando em prol daquela pessoa. E aquela pessoa fazer desdém com o que você está falando. Pérola aos porcos. Eu tive essa experiência, irmão. E eu fui lá, eu preguei na vida daquela pessoa, orei pela vida, eu fiz a minha parte. Só que daí eu fui querer fazer a parte de Deus. Porque a minha parte é pregar a palavra, é entregar, aleluia, o alimento. E a parte de Jesus Cristo é trazer a experiência para a vida daquela pessoa. Não adianta eu profetizar que a porta do emprego vai abrir na vida da pessoa e eu querer entregar o currículo dela, levar ela no emprego e ainda empregar ela. Não adianta eu falar para aquela pessoa que Jesus vai curar ela e eu entupir ela de remédio, amuleta e cadeira de roda. Eu profetizo, eu prego e Jesus traz a experiência. É Jesus quem traz o milagre. E como os discípulos não aprenderam isso, Jesus colocou eles em alto mar. Eles estão tendo a experiência, o medo está sendo quebrado, a angústia está sendo tratada. Sabe quando que Jesus vai tirar o medo das pessoas? Aleluia, provocando eles. Sabe quando que Jesus Cristo vai tratar uma ferida? Abrindo ela. Sabe como que Jesus Cristo vai trazer caráter para uma pessoa? Trazendo problemas para ela resolver. Sabe como que Jesus Cristo vai dar força para uma pessoa? Levando ela para o deserto para sofrer. E sabe o que eu faço? Eu quero aliviar o fardo da pessoa no meio do tratamento. Olha para cá, olha para você ver.
Eles viram já Jesus fazendo de tudo, expulsando o demônio. Já viu Jesus Cristo curando. Já viu Jesus Cristo esticando o braço de uma mulher atrofiada. Já viu Jesus Cristo levantando a costa de uma mulher corcunda. Já viu Jesus Cristo curando o cego. Eles acabaram de ver Jesus Cristo alimentando 5.000 pessoas. Mas não tiveram fé para passar a sua tempestade. Não tiveram ousadia para passar, aleluia, os seus medos. Não tiveram autoridade espiritual para vencer o medo. Porque eles estavam olhando para a terra e não para o céu. Aleluia. Jesus Cristo, ele pisa na água. Ele faz aquilo que é sólido ficar, aquilo que é líquido ficar sólido. Aquilo que é insustentável agora fica sustentável. Ele transforma o mar numa passarela. Sabe o que me chamou a atenção? É que o mar estava agitado e as ondas contrárias. Imagina Jesus Cristo passando no meio das ondas. Imagina Jesus Cristo passando, aleluia, no meio da tempestade. O vento contrário, aleluia. Ou você acha que ele fez, aleluia, igual, aleluia, Transformers, igual, aleluia, Super Saiyajin, que fez uma bola, um núcleo e nada pegou ele. A tempestade ainda estava ativa, irmão. Jesus caminhou no meio da tempestade para ensinar para mim e para você hoje. O vento veio, a dificuldade veio, a aflição veio, a onda está alta, mas eu te faço andar por sobre as águas. Olha para mim, para de olhar para os seus problemas, para de olhar para as suas lutas, para de olhar para o seu semelhante, olha para mim. Eu fico tão preocupado com a minha esposa, que eu esqueço a minha salvação. Eu fico tão preocupado com meu marido, que eu esqueço da minha salvação. Sabe como que você vai poder salvar o seu marido, a sua esposa, o seu filho, a sua irmã, o seu irmão? Sabe como? Através da sua salvação. Através do seu testemunho. Através da sua conversão. Muitas pessoas que estão na igreja hoje, para a glória de Deus, foi porque não acreditaram na minha transformação. O Danilo, impossível parar de falar palavrão. Impossível parar de mentir, esse menino aí. Pessoas olhando o testemunho, falando, não, realmente Deus existe. Quando eles olham Jesus Cristo vindo, eles falam, é um fantasma. Sabe por quê, irmão? O príncipe deste século, ele ofusca o entendimento para que você não veja a luz. Sabe o que é isso? Pessoas que até falam da palavra, mas a mente está na treva. Pessoas, aleluia, que ainda não tiveram experiências com Deus, que não entenderam quem Jesus é. É lindo louvar, eu não adoro pelo que ele faz, eu adoro pelo que ele é. É lindo louvar isso. É lindo dizer que ele está construindo a minha história. É lindo dizer que ele está pintando os meus dias. É lindo dizer que ele está escrevendo uma nova... É lindo isso daí. Mas eu quero ver na hora de ter experiências com isso que está escrito. Será que eu vou ter estrutura para entender? Olha para cá. Eles olham ver um fantasma. E quem que era? Vai doer, mas vai curar. Tem muita gente vendo o diabo pensando que é Jesus, viu? Tem muita gente, aleluia, falando em nome do diabo, pensando que está falando o nome de Jesus. Tem muita gente louvando ao diabo, pensando que está louvando a Jesus. Porque no meio da tempestade, da aflição, se você não estiver firme na fé, irmão, se você não estiver disposto a renunciar, se você não tiver tido experiências com Jesus, você não vai entender quem Ele é. Você vai querer somente aquilo que Ele pode fazer.
Mas Jesus Cristo, ele abre a boca para falar: sou eu, não temas. Aleluia, olha para cá. Sou eu, não temas. Quando Jesus Cristo abre a boca, eles entendem quem é Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo abre a boca, eles entendem quem é Jesus Cristo. Parece que quando o fantasma aparece, aleluia, os discípulos olham um para o outro e esquecem até a tempestade, esquecem até o vento contrário, esquecem até as fortes ondas, irmão. Porque o contato direto gera experiência. O contato direto gera, aleluia, caráter, gera perseverança. Quando Jesus abre a boca e fala assim, ó, não temas, sou eu. Alguém que está dentro do barco fala: se és tu, então manda aí contigo. Aleluia. Ah, você não pegou. Você não pegou. Alguém que estava dentro do barco disse: se és tu, me manda aí ter contigo. Sempre que tiver alguém dentro dessa casa que abre a boca para falar do nome de Jesus, Jesus vai entrar na casa. Sempre que tiver alguém que não para de dar glória, que não para de louvar, que não para de falar da palavra, Jesus vai entrar na casa. Jesus precisa de alguém ousado e afiado. Jesus precisa de alguém ali firme. Você já pensou se na minha casa ninguém fosse convertido e eu parasse de falar da palavra ali para eles? Como que você espera que eles se convertam? Nunca convido ninguém para orar na hora da comida. Nunca convido ninguém para orar na hora do café da manhã. Nunca convido ninguém para chamar, aleluia, eu vou falar. Jesus precisa de alguém ousado no meio da família para ganhar, irmão. Jesus precisa de alguém para repreender. Ó, festa em família, beleza, tá essa música mundana, todo mundo falando palavrão, mas espera um pouquinho que eu quero orar para todo mundo aqui agora, em nome de Jesus. Quantos recebem essa oração aqui? Seja ousado na tua casa, seja ousado na tua família. Ah, o Danilo falava palavrão, não fala mais. Você viu lá, fulana? Não fala mais palavrão, não fala mais gíria, não fala mais música secular, não veste mais saia curta, não veste mais decotinho, agora anda como um santo homem de Deus, uma santa mulher de Deus. Jesus precisa de alguém ousado dentro do barco para poder realizar milagre. Jesus precisa de alguém na direção dentro do barco para realizar milagre. Jesus precisa de alguém para fazer a diferença. Você quer ver? Esteja com um grupo de pessoas em uma rua escura. Todo mundo vai estar ali meio que atônito. O primeiro que fala assim, nossa, você viu aquilo? Todo mundo para. Não é assim? Todo mundo para. Fica todo mundo assim, ó, espreito. Não é assim? Mas Pedro não. O vento até está forte. Aleluia, as ondas até estão altas. Mas se é o grandão da Galileia, então me manda aí ter contigo, que eu quero. Ele precisa de alguém para fazer a diferença. Ele precisa de alguém para ser a diferença. Seja a diferença na tua família, seja a diferença na tua casa, seja a diferença. Deixa eu falar. Você acha que no barco não rolou o assunto? Nossa, você viu? Pedro é doido. Está em alto mar, onda forte, um fantasma, um cara, ele está conversando com um espírito ruim. Você acha que dentro do barco não rolou os argumentos contrários? Vão falar de você. Ah, agora o presbítero está quadrado, o missionário agora é santarrão. Agora a diaconisa ficou chata, nem chama ela, tá chata. Olha para cá. Você quer ser como os discípulos que se preocupou com a terra e esqueceu do céu? Ou você quer esquecer a terra e lembrar o céu? É melhor ser desagradável na terra e ser alguém agradável para o céu. Ah, Jesus,
eu vou falar. É melhor ser alguém desagradável nessa terra e ser alguém que agrada ao céu. É melhor algum parente apontar o dedo na tua cara, falar que você está chato, quadrado, e Jesus vai estender a mão e falar: eu te abençoo, eu te livro e eu te guardo. Aleluia. Santo é o nome de Jesus. Seja alguém que faça a diferença, que você vai viver milagre. Olha para cá. Pedro falou assim, ó: se és tu, me manda aí ter contigo. Irmão, me mostra outro homem que pisou em cima das águas. Mister M até tentou colocar uma mesa de vidro para tentar imitar, mas só o grandão da Galileia, que faz andar por cima das ondas, vento contrário, chuva, tempestade, ele te faz andar no meio da tempestade. O vento forte não pode te parar, a tempestade não pode te parar. Olha para Jesus, Ele é o autor e consumador da fé. Tenha experiência, irmão. Você está querendo se desanimar da fé, mas não está permitindo Deus te dar experiência. Você está se esfriando na presença de Deus, mas não está deixando Jesus te dar experiência. Tenha experiência. Olha para cá. O presbítero, ele tem uma construtora. Ele enfrenta vários tipos de serviços diferentes um do outro. Várias situações diferentes uma do outra. Eu não vou nem falar de cliente porque o ser humano é terrível. Vamos falar de trabalho. Vários trabalhos, um diferente do outro. Cada trabalho é uma experiência nova, irmão. Cada trabalho diferente que ele realiza na construção dele, na empreiteira dele, é uma experiência nova que ele tem. Não, esse produto tem que usar assim, esse produto não pode aplicar nesse momento, a parede tem que estar daquele jeito, o chão tem que estar assim, porque vai gerando experiência. Agora pega qualquer outra pessoa e coloca para fazer o papel dele, não faz, porque não tem experiência. Não é assim, missionário? Não tem a experiência. Não conhece o produto, não conhece o material, não conhece a aplicação e o resultado. Olha para cá. É diferente. Eu trabalhei com construção. Eu leio planta de construção. Quando o engenheiro chega lá dentro, ele quer me ensinar a trabalhar. Eu falo: irmão, sinto muito, mas não vai dar certo. Porque não tem experiência com a massa. Não tem experiência com o tijolo. Não adianta fazer gambiarra onde não dá certo. Conhece até o papel, conhece até a caneta. Muitos engenheiros aí têm experiências, mas os que começou agora não sabe o que está falando. Está indo pelos números, pelo papel, pelo cálculo. Quem tem experiência na prática, sabe o que eu aprendo com isso? Não adianta conhecer a letra e não ter experiência com ela. Não adianta conhecer versículos gravados e explicar ele e não ter experiências desse versículo. Não adianta falar palavras bonitas e emocionantes se você não tem prática dessa palavra. Jesus Cristo quer levantar uma geração aqui para gerar experiência. Jesus Cristo quer levantar um povo aqui para gerar experiência, para entregar experiências. Aleluia! Ah, você não percebeu? Todas as vezes que você louva, alguém para ouvir. Você nunca percebeu, mas todas as vezes que você para falar, alguém para te ouvir. Todas as vezes que você fala algo, alguém está te observando. Estamos cercados de uma tão grande nuvem de testemunhas, e a glória de Deus através da sua vida vai impactar as pessoas. Aleluia! Você viu como que ela está pregando agora? Tímida, ela era tímida, não pegava em microfone, não subia no altar, agora está louvando e pregando. Você viu ele, andava tudo mulambento, esquisito de qualquer jeito, agora olha lá, está formal, está reto, aleluia, está direito. Os céus vai declarar a sua glória aqui nesse dia.
Eu estava no culto. Que o Senhor faça resplandecer sobre ti, aleluia, a sua glória resplandeça sobre o teu rosto. Ele vai te abençoar, Ele vai te levantar, aleluia. Mas você tem que ter experiência com Ele. Permita ter experiência com o grandão. Aleluia. Santo é o nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Jesus andar por cima das águas não foi um acaso. Jesus andar por cima das águas não foi para mostrar o seu poder, irmão. Nunca foi a intenção de Jesus mostrar o seu poder na terra. Pelo contrário, quando ele curou aquele homem aleijado, ele falou: não conta para ninguém. Jesus andar por cima das águas e levar os discípulos para o barco, foi para gerar experiência na vida deles. Permita ter experiências. Que experiência, pastor? Eu vou falar. A hora que você começar a se posicionar como um soldado, a hora que você começar a mudar os seus hábitos, os seus costumes, a hora que você começar a ser uma nova pessoa, olha para cá, você vai começar a ter visões. Você vai começar agora a ter discernimento da palavra. O Espírito Santo de Deus vai começar a impulsionar palavras no seu coração. Mas que palavra é essa, pastor? Porque eu já ouço todo dia a palavra na Bíblia. Mas é só essa palavra que o Espírito Santo de Deus vai impulsionar no teu coração, que aquela pessoa desviada vai ouvir dar crédito. É só através dessa palavra, porque o Espírito Santo de Deus conhece a cada um e Ele entrega para cada um conforme Ele quer. Aleluia! Você pode ser o canal de salvação na vida de alguém, aleluia. Mas você tem que estar, aleluia, na ousadia, na brecha. Você tem que estar, aleluia, não é dando brecha, é na brecha, na finta ali, ó, olhando, sempre atento. A hora que me chamar, eu estou pronto. Aleluia. Você tem que ter experiências com Deus. Como que você quer profetizar cura na vida de uma pessoa se você não foi curado? Como que você quer profetizar libertação na vida de uma pessoa se você não foi liberto? Como que você quer ser um homem sábio se você não pratica a palavra? Porque o mesmo Mateus ele deixou registrado: não sejais como os homens insensatos, que construindo a sua casa sobre a areia, veio a forte chuva, o forte vento, e derrubaram aquela casa, e grande foi a tua queda. Mas sejam homens sábios, que constroem a sua casa sobre a rocha, que é Jesus. E vindo o forte vento, a forte chuva, a forte tempestade, vai bater contra aquela casa e aquela casa não vai cair, porque ela está alicerçada na rocha, que é Jesus. Ela tem experiências com Jesus, ela vive e pratica a palavra de Jesus. Irmão, Jesus disse que nós viveremos obras maiores do que a dele, e nós estamos se esfriando antes de viver experiências com ele. Amém, igreja? Seja alguém que esteja, aleluia, diferente dentro desse barco. Sabe o que o barco representa, irmão? A sua casa. O barco não representa a igreja. O barco representa a tua casa. Seja alguém diferente na tua casa. Alguém que tem experiência com Jesus na tua casa. Alguém que faz a diferença na tua casa. Aleluia. Santo é o nome de Jesus. Amém, meus irmãos? E graças a Deus, Deus continue abençoando a vida dos irmãos. Aplaudo o nome de Jesus Cristo. Jesus quer entregar experiências aqui, nessa manhã, amém? Jesus quer te dar experiências, irmão. Experiências nem sempre vai ser confortáveis. Tem experiências que vai ser desagradável.